Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a essa nossa primeira live do Ecomuseu Ilha Grande, falando sobre as histórias e memórias das prisões da Ilha Grande, na 18ª Semana Nacional de Museus, né, em que nós temos, num momento completamente atípico e inédito, né, ao invés de estarmos fazendo atividades presenciais no museu, com visitas públicas, com o museu aberto para todos, né, estamos fazendo as nossas atividades virtuais. Mas é importante que, nesse momento, a gente permaneça junto, mesmo que separado, que a gente permaneça ativo, mesmo que a gente esteja à distância. Então, uma boa tarde, bem-vindos a todos, para a gente poder iniciar essa nossa apresentação. Eu sou Gelson Rosentino de Almeida, historiador e coordenador-geral do Ecomuseu Ilha Grande, e eu queria também passar agora para o meu amigo Lindemuth de Moura, o polaco, para ele fazer a sua saudação inicial. Boa tarde a todos os amigos. É um prazer muito grande estar participando dessa live em que nós vamos conversar um pouquinho sobre a Ilha Grande, Abraão, Dois Rios. Meu nome é Lindemuth Moura, mas eu tenho o apelido de polaco. Eu até prefiro, sinceramente, ser chamado por polaco. Eu sou filho de Célia Demuth Moura e de Ivo Moura. Meus pais eram gaúchos e, em 1939, papai, por intermédio do conhecimento que ele tinha com Nestor Veríssimo, papai foi para Fernando de Noronha, a convite Veríssimo. Nós ficamos em Noronha de 39 a 42. Em 1940, vai um detalhe bastante interessante, essa figura que está falando agora, o polaco, nasceu em Fernando de Noronha. E quando foi em 42, antes de eu completar 2 anos, o complexo da penitenciária de Fernando de Noronha foi toda transferida para a Ilha Grande, especialmente para a Praia de Dois Rios, onde já estava sendo inaugurado um novo presídio, isso na época do governo Getúlio Vargas. Em Dois Rios, nós ficamos, eu e minha família, de 1942 até 1957, quando o papai, então, foi transferido para o Rio de Janeiro, onde ele trabalhou naquele complexo ali da Frei Caneca, se não me engano, presídio Lemos Brito. Então, amigos, em rápidas palavras, essa mais ou menos é a minha apresentação. Bom, polaco, mais uma vez, obrigado por ter aceito esse nosso convite e estar podendo aqui participar. Para ser justo ainda, é importante que o polaco não só tenha essa capacidade, essa memória singular, né, de ser um bom contador de história também, mas ele tem uma preservação do acervo iconográfico, da preservação dessa memória, né, do período das prisões, das famílias, né, na Ilha Grande. Então, acho que é importante a gente ter uma figura como o polaco com essa atitude, com essa disponibilidade, com essa capacidade que ele tem, né, que é extremamente importante para todos nós. Bom, eu vou passar agora a fazer uma rápida apresentação sobre as prisões na Ilha Grande. Primeiro, eu acho que é importante para todo mundo lembrar que, quando a gente fala em Ilha Grande, em geral, se associa à prisão. A gente, alguns anos para cá, fala mais da Paraíso, lembra do Paraíso, mas não é bem assim. Eu comecei a conviver eu frequentei a Ilha Grande desde os anos 70, meados dos anos 70, por volta de 76, 77, a primeira vez que eu estive lá, e desde então sempre tive muito frequente. E o que marcava a Ilha Grande, além de ser um lugar paradisíaco, bonito, era a existência do presídio. As histórias do presídio, as fugas, a dificuldade do acesso para chegar do continente até a Ilha Grande, enfim. Então, essa memória do presídio ela é muito forte. E ela não é recente. A ideia de ter ilha-prisão ela marca muito a segunda metade do século XIX, né, na Europa, Estados Unidos e também na América Latina. E aqui no Brasil nós tivemos o presídio, a própria colônia de Fernando de Noronha, com a primeira ilha-prisão. Tivemos também o presídio da Ilha dos Porcos, na Ilha Anchieta, em São Paulo, e também aqui no Rio de Janeiro, na Ilha Grande. Em 1884, o governo imperial, né, como o imperador Dom Pedro II, havia decidido comprar
duas fazendas na Ilha Grande, uma do lado do Abraão, que era para ser construído um hospital de quarentena, que ficou conhecido como Lazareto, que também virou um presídio posteriormente. E em Dois Rios comprou a fazenda Dois Rios, né, uma antiga fazenda de cana-de-açúcar, de café, que vinha desde o século XVIII, que também foi uma importante fazenda de tráfico de escravos. E nessa fazenda resolveu criar e instalar a colônia correcional de Dois Rios, que foi finalmente criada, né, inaugurada em 1894, teve uns anos de desativação, depois voltou, sempre alvo de muitas controvérsias, mas ela era voltada para retirar os malandros, os vadios, os causadores de problemas, criminosos do Rio de Janeiro, para isolar do contato social na Ilha Grande. Então, a colônia correcional, a ideia era que, ao mesmo tempo que ela, pela disciplina rígida, pelo rigor militar, pelo trabalho forçado, ela disciplinaria, ela tornaria como se fosse civilizados essas pessoas consideradas criminosas. E é óbvio que isso não funcionava, isso não funcionou. O sistema, né, na verdade, por mais que tivesse essas justificativas, alguns juristas até pudessem acreditar nessas histórias, mas, em forma geral, o sistema penitenciário nunca funcionou efetivamente para recuperar ou para tornar civilizado ou educar e tudo mais alguém, salvo algumas exceções que não cabem aqui. Mas o importante desse momento é passar um pouco dessa imagem da colônia correcional. Vou tentar mostrar aqui rapidamente. Acho que é importante a gente ter uma ideia e tal. Olha, se eu me atrapalhar um pouco, não repare, a gente fez um pequeno treinamento, mas como está ao vivo, a gente está fazendo, de fato, ao vivo. Então, estamos aqui aprendendo com vocês. E se tiver depois críticas, são bem-vindas. Bom, aqui nós temos imagens, né, da construção da estrada que ligava a Vila do Abraão a Dois Rios, né, que era algo extremamente difícil de acesso. Olá, vocês estão vendo bem aí? Como, Gelson? Vocês estão vendo bem a imagem? Estão vendo cheia? Bem. Já a terceira imagem, né? Isso. Na verdade, eu não quero fazer isso aqui, não é uma apresentação, não é uma palestra. A ideia é que a gente possa estar apresentando, compartilhando com vocês um pouco do que é essa história das prisões, um pouco dessa memória que nós temos sobre as prisões na Ilha Grande, né? Porque muitas vezes a gente acha que sabe, que conhece, mas perde a oportunidade de ver. A gente está tentando aproveitar esse período agora de isolamento social para levar isso mais perto de todos, mesmo que à distância. E, Polaco, você sabe que você fica à vontade aí para me interromper e falar sempre que você quiser, hein? Bom, aqui é uma imagem importante da construção da tubulação para o abastecimento da usina hidrelétrica. Essa aqui já é da segunda usina hidrelétrica. A primeira usina hidrelétrica ela foi construída em 1908, ainda pela colônia correcional. E é importante lembrar, porque tanto a primeira quanto a segunda foram construídas pela colônia correcional. Pela colônia correcional de Dois Rios e a colônia agrícola do Distrito Federal, e que abastecia não só a energia elétrica para o presídio, para a Vila Dois Rios, para a Vila do Abraão, mas como boa parte da Ilha Grande. Bom, então, esse é o caminhão que recolhia a lenha. Aqui ainda é a inauguração de uma ponte, a gente vai voltar nisso depois. Polaco, aqui só é uma foto da colônia dos funcionários que tinham vindo da prisão de Dois Rios, de Fernando de Noronha, que estavam vindo ainda para trabalhar em Dois Rios. Aqui era como é que funcionava, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar bem, como é que era distribuída a colônia correcional em Dois Rios. Né? São presídios bem diferentes, mas esse já era um presídio bem grande, e foi aqui que nós tínhamos a entrada de Palmeiras, que era do tempo da fazenda. Em vermelho, logo na entrada, tem a direção da colônia correcional de Dois Rios, que era onde era a sede da antiga fazenda também. Nós tínhamos o pátio interno, as celas, que funcionavam de um lado e de outro. Né? Logo adiante, à esquerda, a parte das cercas, o cercado da parte externa, onde os presos passavam um dia, numa cerca de arame farpado. O pavilhão feminino,
né, que também era um prédio da época da Fazenda de Dois Rios, o Corpo da Guarda, a administração, e lá no fundo, o hospital. Aqui é a parte onde nós tínhamos a parte da administração e o Corpo da Guarda, da colônia correcional, o hospital da colônia, aqui uma imagem mais aproximada da direção e administração da colônia correcional, aqui do pátio interno e nos fundos, lavagem de roupa e algumas coisas que estão sendo penduradas ali. A parte das cercas de arames, onde é o pátio externo, e lá o prédio do pavilhão feminino, e que hoje funciona o Museu do Meio Ambiente, que a gente está fazendo a reforma, e estamos agora com as reformas em andamento, quer dizer, estão interrompidas e paralisadas por conta dessa questão da pandemia, mas que pretendemos ainda retomar e concluir, se Deus quiser, este ano. Né? E essa é a imagem geral que eles têm aqui da colônia. A obra Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, que esteve preso lá, né, um dos mais importantes escritores do Brasil, esteve preso, né, na colônia correcional de Dois Rios, e nesse período ele escreveu, né, posteriormente a esse período, ele escreveu a Memórias do Cárcere. Ele relata, em parte dele, o período que ele esteve preso na Frei Caneca, na Casa de Correção no Rio de Janeiro, e também na Ilha Grande, em Dois Rios. Né, a figura do Graciliano Ramos, né? E o que ele escreveu, que ele escreveu muita coisa, mas uma parte que nos é bastante interessante. Em qualquer lugar estou bem, nem me bem na cadeia. Tenho até saudade da colônia correcional. Deixei lá, bons amigos. Graciliano Ramos. Olha, essa é uma imagem muito interessante, porque pouca gente, de fato, tem noção do que foi a colônia correcional. Então, normalmente o pessoal fala da colônia pensa na colônia agrícola, mas desde 1894 nós tivemos essa primeira, e que era uma importante prisão, né, do Rio de Janeiro, do Brasil, nesse período. Tivemos em seguida, né, no momento que estava a construção, a colônia agrícola do Distrito Federal. Eu vou tentar achar aqui, já volto rapidinho, porque às vezes parece fácil, mas não é tão simples. Vamos ver se eu consigo passar agora aqui para... Isso, vai. Bom, ainda com a colônia correcional, o governo federal, na época do governo Vargas, já na ditadura do Estado Novo, contraditoriamente fez uma coisa. É uma ditadura que prendeu milhares, né, de pessoas por perseguição política, né, como oposição política, mas, ao mesmo tempo, estava preocupado com uma série de reformas, inclusive que melhorassem a condição de cumprimento de pena, melhoria da qualidade do cumprimento de pena desses presos. Isso aconteceu com uma reforma, uma modernização na Casa de Correção do Rio de Janeiro, que foi transformada na Penitenciária Central do Distrito Federal, o início da construção de um complexo penitenciário de Bangu, com a penitenciária feminina, Talavera Bruce, e outras prisões que foram feitas lá, e na Ilha Grande, com a construção da moderna colônia agrícola do Distrito Federal, com a desativação do presídio em Fernando Noronha e essa modernização em Dois Rios. E aí são os presos da colônia correcional que estão construindo a própria colônia agrícola. Algumas casas de um projeto, que eu vou mostrar aqui a planta, já tinha sido iniciada, já existia o cassino, o clube dos funcionários, que também já tinha sido feito, né? E eles foram construídos. Aqui essa foto é emblemática, provavelmente uma missa, um padre, algum evento que está ali sendo celebrado e reúne os presos que estão trabalhando na obra, nessa construção da colônia. Aqui uma outra imagem, né, da construção, né, da parte dos pavilhões, essa parte aqui que a gente está observando nos fundos. Né? Então, à esquerda, aqui na frente, nós temos o prédio da guarda, o que está em construção apenas com as pilastras, o prédio da direção, da administração, né? E aqui nós estamos em cima da construção da laje dos pavilhões, das celas do presídio. Essa é uma imagem muito rara, desculpe, a qualidade não está muito boa, mas se vocês observarem, é o momento em que a vila está sendo construída, nós já temos algumas casas, o presídio está sendo construído, né? Então essa foto é uma foto de
1939 ou 40, provavelmente, e lá no alto, no final daquele morro que vocês estão vendo, perto da direção do Buraco da Velha, o que nós vemos? É o dirigível Graf Zeppelin. É o Zeppelin que está ali, né, sobrevoando Dois Rios. E aqui a foto da vila recém-construída e com a sua cidade prisional e a colônia agrícola do Distrito Federal. Essa é uma foto emblemática do obelisco, né? Polaco estava lá nesse dia, Polaco? Como, Gelson? Você estava aí presente na inauguração do obelisco? 44 nós já estávamos lá, né? Mas eu tinha 4 anos, Gelson. Eu sei dessa história, você está até rindo, né? Eu sei dessa história pela fotografia e contada pelo meu pai, né? Nessa fotografia, Gelson, o Nestor Veríssimo, aquele que veio de Fernando de Noronha, ele já havia morrido. Tanto é que esse obelisco aí foi inaugurado pelo Manuel Mostardeiro. Manuel Mostardeiro substituiu interinamente o Veríssimo até a posse do novo diretor, que era o Major Heitor Coimbra, outro homem também de forte ligação com Getúlio. Esse obelisco, essa inauguração, Gerson, esse obelisco, para mim é um mistério, porque essa posição... Como? Não, fala, desculpa. Essa posição que eu vejo aí, desse obelisco, é bem no final, do muro final do presídio, em que, inclusive, ali à esquerda dessa imagem, aparece uma casa lá, uma casinha pequena, não era muito grande. Nessa casa aí, eu me lembro também, o Gelson, tempos depois, 48, 49, morava um funcionário que chamava Júlio Castilhos, e ele trabalhava no estábulo, porque logo em seguida dessa casa havia um estábulo, né? E também uma pocilga muito grande. Então, eu me lembro dessa foto, essa imagem contada pelo meu pai, né? E com certeza ficava ali no final do presídio. De repente, Gelson, e aí vai o mistério que eu não consegui descobrir até hoje, esse obelisco aparece naquela praça em frente ao presídio. Então, o mistério que persiste é exatamente esse. Aquele obelisco que está lá é este aí. Né? Ele foi inaugurado, como você descreveu muito bem, nessa parte frente da praça do presídio. Só que em algum momento, eu não consegui identificar exatamente em que ano, mas provavelmente em algum momento da década de 60, ele foi transferido para aquela praça da frente. Integralmente, todo o obelisco foi transferido para lá. E olha, Gelson, esse obelisco, desculpa, esse obelisco, ele foi produzido lá em Dois Rios com mão de obra dos presos, né? Seria uma incoerência dizer que esse obelisco veio do continente, de Mangaratiba, né? Então, ele foi produzido, ele foi fabricado, ele foi montado pela turma lá em cima, na divisa entre o Abraão e Dois Rios. É o que a gente chama o Britador. Para quem não conhece, quem está assistindo a nossa live aqui, a colônia agrícola do Distrito Federal, ela tinha uma pedreira e tinha no alto da serra lá, entre a divisa que faz entre Abraão e Dois Rios, tem um lugar chamado Britador. Então as pedras eram transportadas para lá, onde elas eram trabalhadas, quebradas, aí elas viravam brita, pó de pedra, ou eram feitas pedras para usar de base, e é onde foi provavelmente trabalhado esse obelisco também. A colônia ela não era autossuficiente, ainda se importavam toneladas de alimentos. Mas vamos lembrar que ela tinha como princípio ser autossuficiente. Então, você tinha lenha, você tinha madeira, tinham animais, você tinha lá o gado, você tinha vaca, porco, galinha, cavalo. Você tinha uma plantação significativa lá também. Agora, os alimentos mesmo, com arroz, feijão, farinhas, etc. e tal, isso vinha importado, que era sempre uma outra manobra, uma logística, um custo também elevado. Mas é importante lembrar isso porque grande parte lá manteve essa produção agrícola até a década de 60 ou início dos anos 70, até 60 pelo menos. Aqui, aquela imagem clássica da inauguração da ponte
para Parnaioca. E aqui a descrição da vila, né? Uma cidade prisional, né? Que hoje permanece quase toda ela preservada. Então, nós tínhamos um planejamento por parte do Estado, não apenas da construção de um presídio novo, que é a Colônia Agrícola do Distrito Federal, mas de uma cidade prisional em torno desse presídio. Por quê? Os funcionários e as suas famílias ficavam lá isolados. Então, era preciso ter, na disciplina das casas, uma hierarquia. Então, há todo o ordenamento. Você pode observar nessa planta. Ele é todo feito com duas avenidas centrais. Depois que você entra, à direita da imagem tem a entrada da colônia, com as palmeiras, e você tem a Avenida Rio de Janeiro e a Avenida São Paulo, que levam até o presídio. Você passa na entrada aqui pelo Clube dos Funcionários, o cassino, onde está o número 23, né? E depois as casas da margem direita, e à esquerda as casas dos funcionários mais graduados, com inclusive a casa do diretor, que é onde está marcado aqui o número 18. Né? Nós tínhamos a escola onde é o 22, porque a igreja ficava mais acima ao alto, né? E aqui o número 13, o número 10, onde ficava, perdão, 11, onde ficava o Correios e Telégrafos, e depois hoje a sede, foi depois a escola, né? E depois a sede hoje do Ecomuseu Ilha Grande. E no fundo, né, como de forma imponente, dominando toda essa formação da cidade, a visão do presídio. Né? E essa praça onde tem o obelisco, né, ficava a Praça Cândido Mendes. E nesse canteiro central, na entrada do presídio, ficava o busto do próprio Cândido Mendes, que depois, na época da desativação e implosão do presídio, foi retirado. E eu sei que esse busto tinha sido levado para a Escola de Gestão Penitenciária e depois parece que foi para o presídio Cândido Mendes, hoje no centro do Rio de Janeiro. Polaco, quer comentar alguma coisa aí? Não, uma pequena observação, amigo. Claro. Eu sei por ouvir falar, né? Eu não tenho condição de ter memória de 2 anos. Mas quando nós chegamos lá, seria um absurdo, né? Memória de 2 anos é uma coisa de extraterrestre. Mas quando nós chegamos aí na Vila de Dois Rios, em 1942, essas ruas não tinham nem traçados. Não havia uma definição efetiva das ruas e não havia nem os meio-fios, não tinha nada disso colocado. Algumas construções mais antigas, ao tempo ainda daquele presídio econômico regional, e algumas casas novas, né? Aquelas casas que ficam mais perto da praia, perto onde foi depois a casa do diretor. E naquela rua ali que você fala, as casas melhores, que nós chamamos de Rua Paraná, exato, tem um sobradinho. Aquele sobradinho ali, quando eu estive lá, parece que vocês têm um trabalho assim de reciclagem, de garrafas plásticas. Isso, né? Então lá é a sede do Ecomuseu Ilha Grande. Nós temos a sala do artesão, onde fica esse projeto do Ecomuseu Recicla, né? Tem a sala multimídia, tem a biblioteca comunitária, fica tudo lá. Exato. Mas deixa eu lhe falar, esse sobradinho que você localizou aí foi a primeira residência do Nestor Veríssimo. Porque quando nós chegamos em 42, aquela casa mais próxima e de frente para a praia, ela não estava terminada. Então, Veríssimo ocupou por um certo período aquele sobradinho ali da Rua Paraná, entendeu? Eu vou mostrar as fotos delas antes. Vou passar aqui. Muito bom. Bom, essa aqui é a imagem da visita do ministro da Justiça, em 1954, né, quando a direção era do João Goulart Coimbra, né, e o ministro da Justiça era Tancredo Neves. Ele foi para fazer a inauguração das instalações de saúde, do ambulatório médico, do centro de enfermagem, que tinha sido já iniciada a construção desde a época da construção do presídio, mas que só ficou concluído 10 anos depois. Porque o problema não foi só construir as paredes, foi a questão de ter o equipamento também dos aparelhos de saúde e tudo mais. Então, o Tancredo Neves está lá visitando, né, essas instalações. Gelson? Oi? Nessa fotografia anterior, dá para você voltar? Claro. O primeiro da esquerda, de óculos, é o Lemos Brito. Eita, nós! Um advogado, um grande jurista.
e que na década de 40 ele teve uma grande participação na formatação de todo o sistema jurídico penal, entendeu? Então, ele está ali com o pullover por baixo, ao lado daquele de roupa branca, que eu não conheço. Eu só consigo identificar o Lemos Brito, é o primeiro à esquerda, e depois, lá na cabeceira da mesa de parto, o Tancredo Neves, que é uma figura que todo mundo conhece, viu? E na hora que você passar aquela da galeria, eu vou te mostrar quem era o João Coimbra. Aí, olha, aqui é o Lemos Brito, então, à direita, o Tancredo no meio e o João Coimbra à esquerda. Da esquerda de óculos e roupa mais escura é o João Goulart Coimbra. Ele era filho do Major Heitor Coimbra, que dirigiu a colônia até 45. Depois tem o Tancredo no meio e à direita da imagem aparece o professor Lemos Brito. Ótimo. Muito bom. E olha, eu tenho uma ideia muito forte dessas galerias, viu? É mesmo? Eu quero que você descreva depois, então. Aí aparece novamente. Imagem. Hã? Não, peraí, vou voltar aqui. Sim, mas fala. Ali é aquela cela que algumas são individuais ou duplas e outras são coletivas. Agora, fala da sua impressão da galeria, Polaco. A galeria é o seguinte, Gerson, as galerias, né? Aquele prédio atrás, prédio grande, majestoso, atrás ali do refeitório, atrás da padaria, atrás do prédio de administração, aquele prédio tinha 3 galerias. A primeira galeria, a segunda galeria e a terceira galeria. Na primeira galeria ficavam os presos de excelente comportamento. Em alguns momentos, esses presos de excelente comportamento usaram, inclusive, um jaleco branco. Em alguns momentos, até uma estrelinha verde na lapela do jaleco. A segunda galeria, esses presos da primeira galeria de excelente comportamento eram aqueles presos que trabalhavam nas turmas externas, além a lavoura, a turma do britador, a turma da olaria, a turma da horta. Na segunda galeria ficavam os presos de médio comportamento e de um pouco menos de periculosidade. Esses presos da segunda galeria, eles só trabalhavam na parte interna do presídio, eles não saíam do presídio. E na terceira galeria, da metade da terceira galeria, ficavam os presos, aqueles mais perigosos, que tinham cometido crimes violentos, tipo homicídio, estupro, assassinato em larga escala. Né? Esses não saíam do presídio da terceira galeria de jeito nenhum. Eles só tinham direito a tomar um banho de sol lá atrás do presídio, dentro dos muros da penitenciária. Mas a terceira galeria, Gelson, ela não era lotada dos presos. Esses presos de pior comportamento e mais perigosos, eles ficavam da metade da galeria para trás. A outra metade era ocupada por um teatro, tinha uma escolinha formal, né, antigamente se chamava ensino primário, tinha também uma escola de evangelho. Então, eu me lembro que a gente ia muito lá no terceiro andar, do outro lado dos presos mais perigosos, exatamente para ouvir apresentações da banda dos presos, da orquestra dos presos e também algum momento que eles faziam apresentação no teatro. Né? Então, eu tenho essa ideia e me lembro desse piso e dessas grades aí. Okay? Ótimo. Perfeito. Vamos em frente, para a gente poder depois abrir espaço para as pessoas perguntarem. Essa aqui é uma cerimônia de 7 de setembro, né, de 1945. Né? Então, as pessoas estão dando antigos funcionários. Depois, você pode escrever aqui, tá,
Capitão Mostardeiro, né? E, enfim, vamos seguir aqui. Nesse mesmo dia 7 de setembro, a parada lá no desfile cívico de 7 de setembro, na frente, com um presídio lá nos fundos. A cerimônia aqui da hasteamento da bandeira, com formatura dos alunos. Esse desfile já me parece anterior, né? Ali também de Dois Rios, o que era muito importante, porque primeiro observem o seguinte, vocês que estão assistindo, a quantidade de pessoas que moravam lá, a quantidade de crianças, de jovens que viviam juntas como família dos funcionários, né? Então é importante lembrar dessa dinâmica, dessa vida, da necessidade que tinha dessa integração das relações sociais, né? Claro, se quiser eu posso também comentar sobre a questão do preso, mas é por isso que muitas vezes nós temos uma distância entre o que é a memória do preso, como Caldeirão do Diabo, como Inferno, né? A Ilha da Perdição, a Ilha da Maldição e tudo mais, e a memória dos funcionários, dos filhos dos funcionários, como um lugar de paz, de tranquilidade, de ordem, em que as coisas funcionavam. Aqui, na década de 50, um novo desfile também, cívico. Oi, Roque. Eu posso fazer uma observaçãozinha? Claro. Aquela fotografia, não sei se vai dar para você voltar atrás, em que aparece a família, mais para trás. Essa aí, ó. Nessa fotografia, pena que a imagem é pequena, amigo, mas do lado direito, ao lado daquele último cidadão ali que está de roupa branca, vinham os presos, porque naquela ocasião, em 45, na administração do Heitor Coimbra, os presos de excelente comportamento, aqueles que ficavam na primeira galeria, eles eram autorizados a participarem de todos os momentos cívicos de Dois Rios. Eles não ficavam junto dos guardas. Aí tem uma família que eu reconheço todos, mas eles caminhavam ao lado, acompanhados por guardas. Esse deslocamento aí é do presídio para o Grupo Escolar João Pessoa, onde era cantado o hino nacional e hasteado a bandeira. E os presos participavam desse movimento em todos os momentos seja o 15, dia da proclamação da República, 7 de setembro, né? Então havia uma participação do preso também junto à comunidade nesses momentos cívicos, viu, Gerson? Importante, obrigado. Excelente comentário. E aqui é a escola, né? O grupo escolar. Grupo Escolar João Pessoa. Isso. Aqui uma foto singular, porque você tem alguns presos políticos que estiveram lá na colônia correcional dos Dois Rios. Então, por exemplo, você teve o Graciliano Ramos, que eu fiz destaque, mas nós tivemos lá a Marighella, o Agildo Barata, diferentes outros presos, e um destaque, o general Flores da Cunha, né, ex-aliado, amigo de Vargas, depois desafeto, mas que teve todo um tratamento diferenciado quando teve preso lá. E aqui são as relações sociais, né, os churrascos, as festas que aconteceram lá em Dois Rios, os gaúchos que vieram lá de Noronha, acompanhando o Nestor Veríssimo, né, o pai do Polaco, o seu Ivo, e todos aqueles gostavam muito dessas festas. Então aqui tem algumas imagens, né, Polaco? Muito. Até porque, Gelson, havia, por conta do tempo que o Getúlio ficou no governo, essa é uma pergunta que muitas pessoas nos fazem. Por que em Dois Rios moravam tantos gaúchos? Ora, amigos, Getúlio foi ditador de 1930 a 1945. Então, nesse espaço de 15 anos, ele colocava nos principais cargos e nomeava aqueles amigos dele, aqueles gaúchos que participaram em vários momentos, em várias revoluções, a partir do movimento tenentista de 1922. Então, Noronha tinha uma grande população de gaúchos, Dois Rios também tinha,
E até 1945, quando Getúlio saiu do governo, ou foi convidado a sair do governo, entre aspas, né, era grande o número de gaúchos que eram admitidos na Tampa e Noronha como Brasil. Até porque, Gelson, naquele tempo, inclusive aconteceu com meu pai, não era concursado, não havia concurso. Um decreto do presidente nomeava quem ele quisesse, quem ele bem entendesse, entendeu? Então havia uma grande população de gaúchos por conta do período do governo do Getúlio. Isso já era uma praxe desde aquela época. Sim, sim. E aí essa coisa da nomeação de gaúcho tem a ver também com essa formação que tem dos amigos. E aí vamos lembrar, boa parte da equipe que integrava o presídio de Noronha foi transferido, foi convidado a ir junto com o Nestor Veríssimo para 2 Rios. Então eles ocuparam 2 Rios também nessa transferência. E essa coisa da nomeação é importante sempre lembrar, porque essa tradição de concurso público no Brasil, ela vem de algumas décadas para cá, né? Sobretudo após a Constituição de 88. E aqui, uma imagem de um time de futebol, né, 2 times, na verdade, de futebol, que era algo muito importante, uma tradição muito importante, né, dos jogos, campeonatos que eram disputados lá em 2 Rios. Né? E aqui, Polaco, conhece essas fotos, né? Ô, Gelson, você quer me maltratar, hein? Bom, olha, a bola está contigo. Você quer que eu comente um pouquinho em cada fotografia? Claro. A primeira da esquerda, que estão ali aqueles 2 meninos de roupa preta, à esquerda é o Sérgio Antônio Demuth e à direita o Carlos Roberto Demuth, filho do meu tio Oli e da minha tia Idonê, que foi professora naquele grupo escolar Padre Júlio Maria. A foto embaixo tem ali, está uma família comemorando, em que aparece a tia Idonê, a Vilma, o Sérgio e o Carlos. Então era aniversário de um deles. Na foto de cima, à direita, era a varanda da casa onde nós morávamos. Aquela menininha que está no colo ali de roupa branca é a minha sobrinha, filha de minha irmã Zeli e filha, Gelson, do Lupércio de Albuquerque, o Lula. Aquela menininha ali. Ali ela estava comemorando. Você está vendo aí a filha do Lula, essa de roupinha branca, né, com um chapeuzinho na cabeça. Ali estão meus familiares, minha irmã Zeli, que você conheceu, está ali, mamãe, meu irmão e um grupo de amigos. Nessa em pé, atrás está no Lupércio, não está? Hein? Em pé, atrás da minha direita. Está ali. Isso. Lupércio é o último, aquele que está em pé, o último da direita. Isso. Ali está a figura do Lupércio. E nessa foto de baixo, a quarta foto ali, é o churrasco no quintal lá de casa, no sábado, antes do casamento do Lupércio com a Zeli. Isso foi, Gelson, em 1955. Quando minha irmã casou com o Lula ou com o Lupércio de Albuquerque, ok? E a última foto da direita aparece ali o Polaco na esquerda e meu irmão Amirton, que nós somos 3 irmãos. O mais velho é o Amirton, a do meio é a Zeli, que você conheceu, que foi casada com o Lula, e depois essa figura que está falando aqui sem calar a boca, que é o Polaco, viu? Essa imagem aí, Gelson, possivelmente nós íamos para alguma festa, e você viu que a gente estava aí arrumadinho, né? Sim, terninho de calça curta, de gravata, o meu sapato era de 2 cores, né? Isso foi ali na entrada da nossa casa. Essa foto aí, Gelson, já é de 1948. Eu tinha 8 anos e meu irmão, que está ao meu lado à esquerda, deveria ter possivelmente seus 12 anos, entendeu? Mas muito obrigado por essa postagem. E essa casa hoje, né, eu espero que você lembre, fique feliz, ela hoje é a casa que nós ocupamos, né, como alojamento dos funcionários do Ecomuseu Ilha Grande. É lá que eu fico.
Gelson, deixa eu interromper você. Essa casa, quando você me facilitou a visita a Dois Rios, o grande responsável foi você e a Miriam Sepúlveda dos Santos. Eu fui lá em 2018 e, para surpresa e para minha emoção, eu fiquei 2 noites nessa casa. O Valdir me colocou ali. Então, quando o micro-ônibus parou na Rua Paraná, e ele falou, olha, ô polaco, você vai dormir nessa casa? Amigo, eu fiz uma volta no tempo de mais de 60 anos, porque naquela casa eu morei de 42 até 1957. Então, muito obrigado, eu devo essa gentileza a você, viu? Esse favor, e foi muita emoção que eu fiquei aqueles 2 dias ali. Bom, vamos em frente. E aí na praia? As brincadeiras de criança aqui no quintal, a galera curtindo um pouco de sol, de praia também, né? As crianças com suas mães. Aqui um passeio aqui na carroça, passeio a cavalo. Isso é aquela parte de trás lá do estábulo. Gelson. Oi. Essa foto aí, isso foi no estábulo, né? Isso. Estábulo é uma denominação que o gaúcho dá, onde ele cuida da vaca, do gado, de um cavalo, né? Nessa foto aí, se quem pegar, o primeiro à esquerda é um chapéu, concorda? Sim, sim. Esse primeiro aí, o nome dele é Rubens, ele era de São Paulo. A segunda, de blusa branca, é a Neide, irmã de Cheidonê. E em cima da cabeça da Neide, o terceiro da esquerda para a direita, essa figura que está falando que é o polaco. A outra moça ali chamava Brígida, e aquele que está em pé na carroça, com um chapéu branco, era um funcionário do presídio, já falecido. Ele tinha o nome de Lloveral Pinto de Andrade, uma grande figura, e a meninada gostava muito dele. Caramba, que bom. E aí, o cercadinho aqui do churrasco naquela mangueira, do lado do centro de convivência, só para situar, para quem lembrar dessa imagem lá em Dois Rios, o centro de convivência, ou o cassino, está à direita dessa mangueira. O que nós estamos vendo aqui na esquerda dessa foto é o antigo Correio de Telégrafos, depois a escola, e hoje sede do Ecomuseu, uma palmeira centenária aqui em frente, e o pessoal cercado em torno dessa mangueira ali. Hoje, aqui à direita também fica o Bar da Eliane. Gelson. Oi. Essa mangueira, volta aqui, ela é um sentido de muito saudosismo para nós todos. Né? Ali era onde eram reunidos os meninos, as crianças, onde eram realizados os churrascos, e na década de 50, tinha lá em Dois Rios um engenheiro elétrico que chamava Walter Ramus, e ele instalou ali, no cassino para aquela mangueira, um sistema de som. Era uma rádio comunitária, em que ali eram nos finais de semana, nós colocávamos as notícias, tudo que tinha acontecido em Dois Rios na semana anterior, as missas que seriam realizadas, as procissões, as festas, os aniversariantes da semana e também alguns recados de apaixonados para apaixonadas. Porque naquele tempo a gente podia namorar a traição. Você namorava, mas às vezes a namorada não ficava sabendo e a família muito menos podia ter notícia disso. Então eram paixões às escondidas, a verdadeira traição, viu, amigo? Vamos lá. Levantando o baú, viu? Estou gostando. Opa! Essa imagem que eu não sei descrever direito, mas são as pessoas aqui na década de 50, é alguma solenidade, uma festa com funcionários, familiares, com a vila lá no fundo. Aqui, você deve conhecer o Ciro Manhães, né? Claro, né? Como responsável lá pelo Correio e Telégrafo, lá no nosso equipamento de telégrafo, ele é um importante, porque ele registrou muito com fotos
a memória desse presídio também, desse período. Aqui uma outra imagem de Vila dos Rios, da igreja, a igreja antiga, lá no altinho do morro, depois acabou, e Vila dos Rios no final com presídio. Aqui, com a recuperação daquela praça na frente, e aí olha o obelisco aí, ó. Exato, foi quando levaram o obelisco para cá, mas eu não tenho a data dessa foto. Se eu tivesse, já resolvi o problema. Aquela inauguração... Eu só sei que era após a 58. Agora, aqui tem uma sequência de foto interessante. Aqui são os casarões da pesca lá de Dois Rios, já vi uma tradição forte de pesca lá, né? Eu acabei esquecendo de colocar uma foto de arrastão. Aqui, nesses barracões, onde foi construído a embarcação Nestor Veríssimo, né? Junto com o Tenente Loretti, que fazia o transporte de mercadorias, pessoas e presos lá do continente para a Ilha Grande. E aqui a imagem da pesca de cação em Dois Rios. Olha a quantidade de cações. Lá em Dois Rios era muito comum as pessoas falarem dos tubarões que cercavam a Ilha Grande. Olha, eu vou te dizer que eu ainda cheguei a pegar um pouco disso nos anos 70 e 80. As pessoas falavam e, de fato, tinha, enfim, algumas desses cações. Eu acho que a pesca acabou dizimando boa parte deles. Gelson. Oi. Aquela foto ali dos cações, eles eram pescados, abertos, salgados e colocados ao sol, que serviam também, ou principalmente, de alimento para os presos. Porque até então, nesse período aí, por essa imagem, nós não tínhamos um frigorífico que foi instalado lá onde está aquele barracão, onde foi feita Nestor Veríssimo. Aquilo ali foi instalado um frigorífico a partir de 1948. A partir desse momento, nós não tínhamos, nem nós, nem a direção do presídio, nenhum problema em armazenar os peixes, porque eles eram pescados, limpos e só iam para o frigorífico depois que estavam totalmente prontos para o consumo. E aquela foto, eu observei agora, ela está com uma data errada, que ela está ali como década de 50, e na verdade é anos 40. Tá? É dos anos 40. Isso. Porque agora eu observei ali, é anos 40. Igual essa aqui também. Olha a jamanta. Essas são do ano 40 também. Isso. Não, mas essa está com a legenda certa. Uma jamanta, né? Uma jamanta. A jamanta que foi pescada e ela servia de alimento. Essa carne salgada, ela lembra até o bacalhau, a carne dela. Aqui, é uma vista do alto daquele morro na chegada lá para Dois Rios, né? Uma vista bem interessante. O presídio aqui, a colônia agrícola, em 43, recém-inaugurada. Essa é uma outra perspectiva de vista. Aqui... Olha aí o coleginha. Isso, a foto do Correio e Telégrafo, do colégio, né, depois, e hoje a sede... Só um minutinho, Gelson. Fala. Esse sobradinho aí, ele ficava bem naquela esquina da Rua Paraná. Isso, ele continua lá, né? Então, mas só que agora está azul, né? Isso. Ali morou, em primeiro lugar, o Nestor Veríssimo. Depois, quando o Veríssimo mudou para aquela casa próximo da praia, em frente à praia, esse predinho aí, por ser um prédio alto, foi instalado aí o telégrafo que comunicava a ilha com o Ministério da Justiça. Então, a estação telegráfica, por aquele processo do código Morse, funcionou aí durante muito tempo. E o telegrafista era o seu Ciro Manhães, aquele que você mostrou agora aí atrás. E o Ciro Manhães veio de Fernando de Noronha com a gente. Ele era casado com a dona Dora, ele tinha 2 irmãos lá, o Rubens Manhães e o Laerte Manhães. Então, eram 3 irmãos que moravam em Dois Rios. Perfeito. E agora, olha só, um avião, um teco-teco, né, como era chamado esses monotores, que precisou fazer um pouso de emergência na praia de Dois Rios. E aí foi o grande acontecimento do dia lá. Você estava nesse dia aí?
eu estou vendo, a data ali é 50 ou 58? Não, tá, assim, não é data de 50, eu não tenho essa data certa, eu sei que era a década de Assim, não. 50. Possivelmente, Gerson. Eu não me lembro, porque em 57 nós saímos de Dois Rios. E a queda desse avião, talvez possa ser 58, 59. Agora eu fico imaginando a queda de um avião naquela comunidade, naquela vila. Chamava todo mundo ali. Aquele local ali, Gelson, antigamente tinha ali um campo de futebol entre o presídio e o destacamento da Polícia Militar, onde hoje está instalada o ERG. Ali era uma planície e durante muito tempo ali foi um campo de futebol onde os servidores jogavam futebol e aos domingos de manhã, por volta entre 9 e 11 horas, os presos também disputavam partidas ali nesse campo. Legal. E aqui uma outra imagem, né, pegando aqui aquele prédio que a gente estava falando das galerias, é exatamente esse último prédio que aparece nessa imagem, né? Então, porque é importante as pessoas se situarem. Então, o último prédio, primeira, segunda e terceira galeria, né, são as galerias do presídio, esse prédio gigantesco. Né, na frente dele, no meio, o prédio da administração, onde ficava a direção do presídio. Do lado esquerdo aqui, né, nós tínhamos o complexo das instalações de saúde, ambulatório, enfermaria, consultório dentário. Aqui à direita, no meio, já na direita da foto aqui, é o corpo da guarda. À direita da direção, a parte lá da cozinha, né? E mais à direita só dá para ver a laje, a padaria. Então, vocês entendem que com essa foto dá para ter uma dimensão bem do que era a colônia agrícola do Distrito Federal. Fala, Paulo. Nessa foto, esses dois telhados, que são de telha colonial, mais próximo aqui da imagem, sim, ali é que funcionava o almoxarifado. Ah, sim. Então, toda mercadoria que chegava para o presídio, ela era guardada nesses dois setores aí, que era o almoxarifado. Perfeito. Bom, e agora, hein? Quem é esse menino aí, Gelson? Muito obrigado, meu amigo. Olha, você quer me matar, viu? Sabe por quê, Gelson? Deixa eu ver se eu consigo me equilibrar. Essa foto aí, amigo, essa foto é do dia 30 de agosto de 1942, quando eu estava completando 2 anos de idade. Repare, amigo, que não havia nem traçado de ruas e nem a colocação de meio-fio. Como nós chegamos em Noronha, como nós chegamos em Dois Rios em março de 1942, eu não tinha 2 anos. Então, papai contava que nesse dia do meu aniversário, ele levou a mim e a minha irmã, essa da direita, de roupinha branca, a Zeli, minha irmã, a que foi casada com o Lupércio. Então, ele nos levou para dar um passeio até o presídio. Quer dizer, que foi um presente que ele me deu ao completar 2 anos. Então, essa foto é do meu 2º aniversário, né, aí em Dois Rios. Muito obrigado, e você me deixa muito, muito emocionado, viu? Eu já estou quase chorando. Que isso. Obrigado, Gelson. Oi, quem fala? Gelson, olha só. Então, vamos aumentar a emoção do polaco aí, tá? A subreitora está assistindo a palestra dele, tá? E parece que está agradando, entendeu? A professora Cláudia está presente. Opa, obrigado, Cláudia. Obrigado, mais uma vez, agradecendo a todos que estão aqui nos acompanhando. A gente vai ter um momento daqui a pouco para interação, para ter o bate-papo com vocês, com as perguntas, e a gente vai tentar responder um pouco mais. Mas obrigado a Cláudia, obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando, nos assistindo nessa tarde. Tá? Falem no meu nome, nome do polaco aqui, vamos seguir. Bom, e aí eu quero chamar a atenção para tentar pegar aqui. Volta aqui, peraí, cadê?
Desculpa só, porque quem sai faz ouvir, mas tem hora que a gente se atrapalha. Agora a gente está caminhando já para o final. Bem no final, rapidinho. Cadê? Deixa eu ver. Agora só me atrapalhei um pouquinho aqui. Peraí. Repara não, gente. Bom, espero que vocês estejam vendo agora. A gente vai falar um pouquinho do Instituto Penal Cândido Mendes. Né? Então, na década de 60, a Colônia Agrícola do Distrito Federal, ela deixa de ter esse nome. As instalações elas estão ainda inteiras, mas começam a haver o sucateamento, ou seja, para de existir a possibilidade de obrigatoriedade do trabalho, para de ter recursos de forma mais da ordem das necessárias, porque nunca teve recurso abundante para a manutenção do presídio, e ele começa a já apresentar algumas decadências, sobretudo no final dos anos 70 e anos 80. Aqui é uma imagem dos anos 70, temos poucas imagens dessa época, pouquíssimas, raras imagens dos anos 60, 70. Né? E aqui dá para ver de novo aquilo que o Polaco estava explicando, né? Lá no fundo do presídio. Vamos começar lá por trás, o rio Barra Grande, depois um pouco à direita, o estábulo, né? Aí entra no pátio do presídio, lá no fundo, nós temos a lavanderia. Oi? Você está vendo o estábulo aí? Você está vendo aquela esquina ali do muro do presídio? Perto do estábulo ali, no muro do presídio. Ali, naquela ponta do presídio, é que foi colocado aquele obelisco, entendeu? Certo. Um detalhe, amigo. Pois não. Esse obelisco também me passa pela minha memória, contado pelo meu pai, que foi também para comemorar a abertura da estrada entre Dois Rios e Parnaioca, que trafegava carro até Parnaioca, passando pela Toca das Cinzas, entendeu? Sim. Então, possivelmente, como foi uma solenidade muito importante, esse obelisco representou o início do tráfego da estrada entre Dois Rios e Parnaioca, depois da morte de Veríssimo, até porque quem esteve nesse momento aí, nesse evento, foi o Manuel Mostadeiro. Não, perfeito. Gente, então, Polaco, vamos seguir, só para o pessoal poder ter uma noção. Então, o que vocês estão vendo no Instituto Penal Cândido Mendes, né, entrando já dentro do muro, na direção da esquerda, tem a lavanderia, onde hoje é a casa de produção de mudas do Parque Botânico, do Ecomuseu Ilha Grande, e aí tem as galerias da Ala Nova, que na época foi o anexo. Ele foi construído a partir de 78 para substituir as galerias que estão no meio da imagem aqui, que já naquele momento estavam muito, muito decadentes, a estrutura completamente comprometida, estava tudo muito ruim, e aí foi criado galerias novas, que a ideia era desativar essas galerias e transferir os presos para lá. Só que os presos se recusaram aí, fizeram uma grande greve de fome em 79, foram bem-sucedidos e impediram a ida da transferência deles para lá. E aí a direção do presídio, o governo do Estado resolveu retalhar e aumentar a capacidade do presídio, colocando presos novos nesse lugar. Ao lado dessa ala nova, né, do anexo, nós temos o cinema, né? E aí depois do lado o posto médico, o almoxarifado, como já bem apontou o Polaco, a administração, o rancho, que é a cozinha, a padaria, e o corpo da guarda, que é a fachada, em que hoje nós temos o Museu do Cárcere, também do Ecomuseu Ilha Grande. Então ali está legal aquela imagem porque você consegue identificar os nomes inscritos. Essa imagem aqui dá para você ver o contexto maior, tanto da praça em frente, da praça aqui à esquerda. Então a Praça do Obelisco, na praça ao lado dessa tem uma outra praça, que é a Praça Guadalajara, que foi construída e recebeu esse nome em homenagem ao Campeonato Mundial do México, quer dizer, do Brasil no México em 70. E lá no fundo à esquerda, nós temos, primeiro, o campo de futebol, que o Polaco estava apontando onde aconteciam as grandes partidas, e lá no fundo, em branco, era o Corpo da Guarda, o Batalhão Prisional, onde hoje funciona o Centro de Estudos do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Ilha Grande, que é o SEAD, né, a primeira unidade, né, de pesquisa da UERJ,
na Ilha Grande, que é o Centro de Referência Internacional de Pesquisas Ambientais, né, e nosso irmão mais velho lá em Dois Rios. Aqui na década de 80, um outro ângulo, a visão do presídio. Uma roda de capoeira, né, realizada no pátio Maria Mariscô, que era como chamava esse pátio dentro, entre a galeria e a parte lá da administração. Eu acabei não tendo, assim, por conta dessa, mas a gente tem algumas poucas imagens das festividades. Essa é uma imagem interessante que mostra já o estado de degradação das galerias, ao mesmo tempo dá para ter uma ideia da dimensão. Essa foto era tirada de um passadiço dos fundos do prédio da administração para as galerias. Aqui a transferência dos presos, né? Então, eles não foram avisados que eles estavam sendo transferidos em definitivos para evitar uma rebelião, e aí foram transferidos dizendo que era uma reforma, que eles precisavam diminuir a quantidade de pessoas para poder ter a reforma do presídio, depois eles voltariam, né? E, na verdade, já era a transferência para desativação e implosão do presídio, né? E aqui uma foto dessa manifestação dos moradores de Vila dos Rios que queriam impedir a implosão do presídio. Quer dizer, eles não ficaram sabendo, não souberam da desativação, mas souberam da implosão. E tentaram impedir que esse complexo, que é essa unidade prisional, fosse implodida. Inclusive, num dos cartazes, uma das falas por que você não tem aqui um museu? Né? E, infelizmente, eles não foram bem-sucedidos, não conseguiram impedir a implosão do Instituto Penal Cândido Mendes. Né? E aí, após a implosão, restaram os escombros, as ruínas, até que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro recebeu toda essa área da antiga Fazenda dos Rios, do antigo complexo prisional, que vai da fronteira lá do Caixadaço até a Parnaioca, e instalou, né, no batalhão prisional do SEAD, e em toda essa área de Vila dos Rios, nas áreas das ruínas do antigo presídio, nós recebemos e criamos o Ecomuseu Ilha Grande.